E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Tio Walterberg, de novo no pedaço, trazendo mais uma questão dirigida, mais uma questão que nós vamos trabalhar com vocês, explicar, esclarecer, mostrar quanto é fácil essa questão. Vamos nessa? E qual o tema, Walterberg? Expansão marítima, gente. O tema dessa questão é sobre a expansão marítima. Então vamos lá, vamos ler o texto. Olha o que diz. Vasco da Gama conseguiu fazer o que Colombo tentou e não conseguiu encontrar o caminho marítimo para a Ásia. Colombo tentou e não conseguiu? Porque Colombo encontrou, na verdade, a América, né? Estão lembrados? As especiarias, pedras preciosas, sedas e porcelanas da Índia e da China eram uma fonte importante de riqueza, que agora rumava para a Europa. A Europa não tinha necessidade de terras, e sim de riquezas e da confiança de que poderia expandir seus horizontes. Então, analisando as informações do texto, é correto afirmar que as viagens citadas se inserem em qual contexto? Bom, o contexto geral qual é, Walterberg? O contexto geral é o contexto da chamada expansão marítima europeia, né? Ou chamada também de quê? Grandes navegações, né? Das chamadas grandes navegações. Tá. Walterberg, qual é o objetivo central, vamos dizer assim? Então, o objetivo central dessas grandes navegações era chegar aonde, gente? Chegar nas Índias. Walterberg, nas chamadas Índias Orientais, não é isso? Exatamente. Chegar nas chamadas Índias Orientais. Walterberg, em busca de quê? Principalmente das especiarias, mas veja que o texto fala que além de especiarias, especiarias, poderiam ser encontradas pedras preciosas, seda e porcelana, né? Da Índia e da China, exatamente. Então, esse é o objetivo central, chegar nas Índias. Walterberg, e aí, eu me lembro muito bem, vamos fazer um rabisco aqui do mapa, imaginemos um mapa, vocês têm boa imaginação? Eu também, né? Eu também. Imaginemos o que seja a Europa, né? Aqui nós temos, então, a África. E o que foi que aconteceu? Os portugueses, então, senhores, começaram a expansão marítima. Lembram disso? Os portugueses começaram. Então, Walterberg, Portugal está aqui, né? Aí Portugal começou, fazia uma viagemzinha, voltava. Outra viagemzinha, voltava. Outra viagemzinha. Walterberg, sempre pela costa da África. Walterberg, Portugal começou isso quando? Bom, Portugal foi o pioneiro, né? E começou no ano de 1415. Eita caramba, 1415, Walterberg, 1415. Walterberg, e a Espanha? Bom, a Espanha demorou. A Espanha só vai fazer a sua primeira viagem no ano de 1492, tá? Então, olha os portugueses pela costa da África. Caramba, Walterberg, aí eu me lembro quando eles chegaram aqui no sul, nesta região, conhecida como o Cabo das Tormentas, né? Os portugueses tiveram muito trabalho de passar por aí, não foi muito trabalho de passar por aqui. Até que um dia, já na data de 1488, olha, gente, olha, a primeira viagem de Portugal foi em que ano? 1415. Somente em 1488 é que eles conseguem passar pelo Cabo das Tormentas e o Bartolomeu Dias, que foi o cara que comandou essa viagem, Bartolomeu Dias, ele acabou chegando aonde? Acabou chegando em Moçambique. Aqui na costa oriental da África, isso. E aí ele volta e comunica ao rei de Portugal. Olha, eu cheguei em Moçambique. De lá para as Índias é rapidinho, é tranquilo. Né? Para as Índias é rapidinho. Aí o rei de Portugal vai preparar a grande viagem que vai ser a de quem? A do Vasco da Gama. Só que o preparo da viagem do Vasco da Gama, gente, vai levar 10 anos. Somente em 1498 é que o Vasco da Gama vai partir de Portugal em direção às Índias. Né? Ele acaba chegando aonde? Em Calicut. Calicut, atual cidade de Calcutá, na Índia. Né? Muito bem. Só em que ano? 1498. Só que nesse meio termo, entre uma viagem e outra, o que foi que aconteceu? A Espanha mandou quem? Colombo. Walterberg, me lembro. Só que Cristóvão Colombo, ele queria chegar nas Índias de outra maneira, não era, gente? Cristóvão Colombo fez o quê? Partiu daqui, ó. O que ele queria? Simplesmente ele queria dar a volta na Terra para chegar do outro lado. O que Cristóvão Colombo não imaginava
é que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E que pedra é essa? O continente americano. Então Colombo tentou e não conseguiu. Chegou na América Central aqui, achando que estava nas Índias, né, Valtemeg? Exatamente, né? E acabou voltando achando que tinha descoberto o caminho marítimo para as Índias. Não tinha descoberto nada. Quem acabou descobrindo mesmo, concluindo a viagem, foi o Vasco da Gama, em 1498. Perceberam a questão? Quanto ela é interessante nesse assunto? Vamos nessa. Então, vamos voltar para a questão. Analisando as informações do texto, é correto afirmar que as viagens citadas se inserem no contexto, letra A, de fortalecimento das relações feudo-vassálicas. Gente, essa altura do campeonato, olha o século, século XV. Nós estamos assistindo à crise do feudalismo. O feudalismo está desaparecendo. É mesmo, né, Valtemeg? Na verdade, né, Valtemeg? A gente está vivendo a transição do feudalismo para o quê? Para o capitalismo. Né? Do feudalismo para o capitalismo. Nós vamos chamar até de capitalismo comercial. Capitalismo o quê, Valtemeg? Capitalismo comercial, ou também conhecido como pré-capitalismo. Então, essas relações feudo-vassálicas estão desaparecendo. Letra B, Valtemeg. Das lutas por terras entre a Igreja Católica e os exércitos protestantes. Eita caramba, século XV, gente, não tinha começado a Reforma Protestante ainda. A Reforma Protestante só começa no século XVI, né, com Martinho Lutero, em 1517. Letra C, Valtemeg. Desacordos de paz, dos acordos de paz entre as coroas europeias e o Império Turco-Otomano. Também não é verdade. Por quê? Os turcos otomanos, eles tomaram, sabe o quê? Constantinopla. Valtemberg, eu me lembro disso. Tanto é que a tomada de Constantinopla, no ano de 1453, interrompeu o comércio que havia da Europa para a Ásia por terra. Exatamente. Então, não existe acordo de paz entre as coroas europeias e Constantinopla, que agora era a capital dos turcos otomanos. Tá? Está errada a letra C também. Letra D, Valtemberg. Do fortalecimento das coroas ibéricas por meio de acúmulo de capital. Aí sim. Valtemberg, principalmente Portugal, né? Explorando comercialmente a África. Valtemberg, o que a África tinha para ser explorada? O que a África tem, gente? Ouro. A África tem marfim, né? Não esqueçam disso. E a África também tem o que, senhores? Escravos. Escravos. Valtemberg, então Portugal acabou acumulando capital para investir. Além disso, Portugal e Espanha são dois países cujo poder político estava centralizado nas mãos dos seus monarcas. Então, essa é a resposta correta. Valtemberg, a letra E. Da disputa entre Itália e Portugal para tomar o trono da Espanha. Gente, isso nunca aconteceu. Não, até porque a Itália também não tem um trono centralizado, não tem uma monarquia centralizada. Beleza? Caramba, Valtemberg, quanta coisa! Isso é muito bom, gente. A gente pega uma questão que parece simples e a gente amplia, né, um leque de assuntos e ajuda a revisar. Né? O objetivo é esse, facilitar a sua vida, senhores. Tchau. Até a próxima.